Ok, mensagem, métodos e meios. Lição 6, página 17 na apostila. E se vocês quiserem abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 19, nós vamos analisar um pouco versículos de 8 a 10. Quando nós falamos sobre missões, nós estamos falando sobre a obra da igreja, especificamente essa obra de levar o evangelho que nos salvou para os outros, ok? Missões. E considerando isto, sendo a obra de Deus envolve três coisas. Nota aqui na apostila, essas três coisas, nós vamos focar nessas três coisas hoje à noite. A primeira coisa é a mensagem, a segunda coisa, os métodos, e a terceira coisa, os meios. Então, a obra de Deus envolve esses três aspectos: a mensagem, os métodos e os meios. Agora, a mensagem e os métodos não são negociáveis. Por quê? Porque Deus ordenou. Você vai pregar essa mensagem. Então, pregar o método, mensagem, o evangelho. Nós não podemos mudar essas coisas. Agora, a gente enfatiza isso porque nas igrejas hoje em dia, eu acho que todo mundo aqui já percebeu, muita pessoa não quer ir, muita pessoa fica em casa, não tem interesse na obra de Deus e nas coisas de Deus. Hoje, por exemplo, eu não estou sem celular aqui, mas está em casa com o celular. Ir para a igreja, não, eu prefiro ficar em casa, é mais fácil, eu posso ter culto aqui em casa, esse tipo de coisa. E daí o que acontece? A igreja fala, mas precisamos de pessoas. Precisamos mudar algo para alcançar as pessoas. E o que acontece é que muitas vezes a igreja fala, vamos fazer algo mais gostoso para o mundo. Ou seja, vamos fazer com que o culto seja mais como o mundo para alcançar o mundo. Está tudo errado isso. A Bíblia deixa bem claro o que é a nossa mensagem e quais são os nossos métodos. Nós não podemos mudar essas coisas. Mas existe algo que precisa mudar: os nossos meios. Vamos chegar aqui em Atos capítulo 19. Eu gostaria de mostrar isso para vocês em versículos 8 a 10. Diz aqui, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Agora, vamos entender esse ministério na vida do apóstolo Paulo. Ele tinha esse costume. Ele ia de cidade em cidade procurando o melhor lugar para achar alguém que vai ter interesse no evangelho. Que era quem? Era o judeu religioso na sinagoga. O povo estava lá já adorando a Deus com o Velho Testamento, orando, lendo a palavra, ouvindo uma pregação ou algo assim. Então ele entrava na sinagoga falando de Jesus. Melhor lugar. Essas pessoas já estão esperando a vinda do Messias, então ele entrava nesses lugares. Além disso, Deus falou para ele, você tem que ir para os judeus primeiro. Se vocês puderem manter um dedo aqui, vai comigo no livro de Romanos, por favor. Eu vou ler para vocês Romanos capítulo 1, versículo 16. E diz aqui, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E você sempre vê Paulo assim, indo primeiro para os judeus e depois para os gregos, ou no caso, os gentios, todos os outros, os demais. Agora, nessa passagem aqui, a gente nota algo na vida de Paulo.
ele chega nessa cidade e ele fala ousadamente aqui em Atos 19:8, por espaço de 3 meses. Ele está disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus, querendo, com bons argumentos, falar: o Messias já veio. O nome dele é Jesus. Os judeus de Jerusalém rejeitaram ele, levando Roma a crucificar Jesus. Mas esse Jesus, ele ressuscitou e tudo isto, a nossa Bíblia profetizou. Esse Jesus cumpriu essas profecias. E na sinagoga lá, a Bíblia diz aqui, versículo 9, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles. Então Paulo está pregando na sinagoga, o povo dizendo: nós estamos esperando a vinda do Messias. Ele fala: ele veio, o nome dele é Jesus, e esses se endureceram. Não, a gente rejeita isso, não é para ser assim. O Messias não vai ser crucificado, ele vai ser um rei. Por causa disso, a Bíblia fala aqui em versículo 8 que Paulo estava falando sobre o reino de Deus. Ele está dizendo, o reino vai ser glorioso, só que nós, por causa do nosso pecado, crucificamos o Messias quando ele veio. Mas as profecias falavam que isto ia acontecer. Mas a coisa ficou feia. 3 meses lá, uma discussão feia, ficou tão ruim. Note que versículo 9 de Atos 19, diz aqui, falando mal do caminho. Mal do caminho. Alguém pode me dizer aqui hoje à noite? Vamos ver se alguém tem uma forma boa de explicar isso. O que é o caminho aqui nesse versículo? Alguém pode me dizer o que é o caminho? O caminho. Alguém tem uma ideia? Tem a ver com a salvação, pode ser até algo um pouco mais geral, mas é isso mesmo, Jesus é o caminho. O caminho aqui é a própria fé cristã, o cristianismo. E, em outras palavras, Paulo foi lá, ele não tinha problema em ter discussão, ele não tinha problema em brigar um pouco, tentar argumentar e mostrar, é assim, assim, assim. Mas quando aquela briga começa a destruir o nome de Cristo, destruir o entendimento do Evangelho, não somente com aquele povo, mas com outras pessoas fora daquele lugar, Paulo começou a perceber, peraí, isso está estragando o nome de Cristo. Eu não posso continuar com isto. Agora, note aqui, Paulo mudou a mensagem dele, ele falou, não, o povo não gosta, então não vou pregar mais sobre Jesus, a crucificação, eu vou falar que Jesus, Deus te ama e esse tipo de coisa. Ele mudou a mensagem dele? Não, ele não mudou a mensagem dele aqui. Agora, ele falou, o povo não gosta mais de pregação hoje em dia, eu acho que eu vou mudar o jeito, vamos cantar por 3 horas e dançar e ter um culto de louvorzão. E Paulo fez isso nesse lugar? Não, ele não mudou a mensagem, ele não mudou os métodos, mas ele mudou alguma coisa. Ele mudou os meios. Note que, em versículo 9 diz, mas como alguns deles se endurecessem, não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então ele foi da sinagoga, era o meio dele, e foi para o outro. Foi para uma escola, o dono da escola era um certo tirano, e ele fez a mesma coisa, ele disputava lá, ele dava argumentos a favor de Cristo. Versículo 10 diz, e durou isto por espaço de 2 anos. Olha o resultado, 3 meses na sinagoga, com brigas, discussões, pessoas falam mal do caminho, mal de Jesus, da salvação, do evangelho, da fé, etc. Agora ele fala, bom, eu vou continuar a pregar, eu vou continuar com a mesma mensagem do evangelho, mas os meus meios vão mudar. Eu vou para essa escola de um certo tirano. Versículo 10 diz, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouvirem a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Olha o resultado. Ele falou, onde estou agora, essa é uma
tradição, esse é o meu costume, eu sempre faço isso desse jeito. Eu vou na cidade, eu vou na sinagoga, eu vou pregar Jesus. Só que esta vez eu não posso continuar nesse lugar. Eu vou ter que mudar alguma coisa. Não posso mudar a mensagem. Eu não posso mudar o método que é pregar, mas uma coisa eu vou mudar, vou mudar o meu meio. Sabe, irmãos, e nós precisamos entender isso na obra da igreja. Nós acabamos criando uma rotina, não é verdade? Você vem para a igreja, você senta no mesmo lugar, né, muitas vezes. Você fala as mesmas coisas, você cria uma rotina. E ao longo dos anos, a igreja que tem muita rotina não é ruim, mas se torna tipo uma tradição, ok? Tradição também é uma coisa boa, vamos continuar a fazer isso. Por exemplo, a nossa igreja, cada Natal tem uma cantata, né? E a gente convida as pessoas da cidade para assistir a nossa cantata. Tudo bem, mas quando vai de rotina para tradição e tradição para uma convicção dogmática, tem que ser assim, não pode mudar, a gente sempre faz isso. Nós podemos entrar no ministério estagnado. Você sabe que é algo estagnado, né? Não vai para frente, fica ruim, fica podre. E Paulo disse, a coisa aqui na sinagoga não está dando certo. E eu não vou simplesmente desistir, eu não vou parar de pregar, eu não vou parar de falar de Jesus e da salvação do Evangelho. Não, eu vou continuar, mas eu vou precisar procurar um outro meio. Eu vou ter que abrir os meus olhos e pensar sobre as outras possibilidades para alcançar pessoas. E quando ele usou a fé dele em Deus com grande esperança, ele descobriu um outro meio. Eu vou parar essa escola, eu vou disputar lá. Ele foi lá e acabou por 2 anos conseguindo alcançar muita gente, que a Bíblia diz aqui na Ásia, toda aquela região ouviu a palavra do Senhor Jesus. E diz aqui assim, judeus como gregos. E na minha vida eu já ouvi muitos membros de igrejas, pastores e outros. Nada dá certo hoje em dia, ninguém quer vir para a igreja. Vocês já ouviram isso? A coisa, não sei, o povo está muito frio, não tem interesse mais. Bom, a gente deve mudar a mensagem? Não, não é negociável. A gente deve mudar os métodos? Não. Mas existe outra coisa que nós podemos fazer para mudar a situação. Deixa-me dar um exemplo para vocês de algo que eu vi nos Estados Unidos. A nossa igreja lá tem um ministério de buscar pessoas por meio de ônibuses, e tem vários, e vai em certas rotas buscando crianças. Mas quem entra no ônibus normalmente é uma criança que tem pais que não se preocupam tanto com essa ideia. Nem me conhece, mas eu falo, posso levar seu filho para a nossa igreja? A pessoa fala, tudo bem, pode levar. Não vai com a gente, não sabe realmente onde a gente está levando a criança, simplesmente confia na gente. Eu descobri, nós não vamos poder alcançar todas as crianças da nossa cidade por meio daquele ministério, porque somente um tipo de pai vai permitir a criança entrar no nosso ônibus. Não faz sentido? É um meio, é bom. Daí eu me lembro, a gente conseguiu criar clubes bíblicos nas escolas públicas. E nos clubes, várias pessoas acabaram aparecendo nesses clubes. Crianças que estavam vindo para a nossa igreja de ônibus estavam nesses clubes. Só que outras crianças também. Outras crianças. Quais crianças? Crianças que os pais falam, você não vai no ônibus para aquela igreja, mas você vai no ônibus para a escola. Então essas crianças que sempre têm o costume de ir para a escola, porque é obrigatório, estão lá e acabam indo para esses clubes bíblicos na escola. Em outras palavras, a gente não mudou a mensagem, a gente não mudou os métodos, mas por outro meio acabamos alcançando outras crianças com o evangelho que anteriormente a gente não estava alcançando. Eu estou no momento querendo voltar a ensinar aulas de inglês. E uma das minhas, um dos meus objetivos é atrair mais pessoas. A gente tem pessoas que frequentam a nossa igreja até hoje, que primeiramente estavam comigo em uma aula de inglês. Então é um meio. Todo sábado eu vou de porta em porta, evangelizando.
Eu tenho um site na internet que dá o evangelho, a gente tem um site para a nossa igreja, a gente usa as redes sociais, a gente procura as pessoas, a gente tem folhetos, a gente realiza eventos. Tudo isso é um meio, uma outra forma de alcançar outras pessoas. Às vezes eu nunca vou poder alcançar essa pessoa. Existe outro meio. A igreja tem que abrir os olhos e falar: ó, existe algo que eu posso fazer que eu não estou fazendo? Talvez uma forma um outro meio para alcançar parentes, amigos, colegas de trabalho, colegas na escola, outra coisa possível. E existe. E a gente não pode ficar preso dentro de uma rotina ou uma tradição, valorizando tanto algo que não foi nem ordenado por Deus. A mensagem foi ordenada por Deus, os métodos sim, mas os meios, precisamos usar estratégia e descobrir, outros meios. Agora, falando isso, vamos rapidamente ver essas três coisas: a mensagem, os métodos e os meios. Agora, na apostila, no finzinho de página 17, você vai ver a primeira passagem, 1 Coríntios 2. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode. Mas vamos chegar aqui em 1 Coríntios 2, e a primeira coisa sobre a nossa mensagem. A gente vai ver a mensagem, os métodos e os meios. Primeira coisa, a nossa mensagem. A mensagem a ser pregada para a salvação de almas é o próprio Evangelho. É simples, poderosa e ordenada por Jesus Cristo. Primeira coisa, simples. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E olha aqui, versículo 2: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora, preste atenção. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Muita igreja não prega Jesus Cristo, ou fala sobre ele, mas prega sobre muitas outras coisas para atrair as pessoas. Vocês podem dar alguns exemplos de coisas pregadas nas igrejas para atrair ouvintes? Me dá uma ideia, algo que está muito pregado. Prosperidade é um exemplo. Outra coisa. Cura, outra coisa. Prega cura, prosperidade. Tem outra coisa que vocês podem imaginar? Talvez, sei lá, você pode imaginar milagres, sinais, talvez enfatizar muito um certo pregador. Esse é o cara, né? Você vê esse tipo de coisa. Agora, Paulo, esse grande apóstolo, ele falou aqui: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Em outras palavras, a nossa mensagem não é negociável, é uma mensagem simples. Segunda coisa, aqui na página 18, Romanos 1,16. É uma mensagem poderosa, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é o poder de Deus para a salvação? O evangelho, ele diz isso aqui, então é uma mensagem poderosa. Uma pessoa não precisa do evangelho e outra coisa para ser salva. Só precisa do evangelho. Agora que eu falei isso, eu tenho uma pergunta para vocês. Outra pergunta. Alguém pode me dar o evangelho agora? Eu falei que é a mensagem poderosa de Deus para a salvação de almas. Alguém pode levantar a mão e falar: pastor, eu consigo dar o evangelho nesse momento, eu consigo dar. Você consegue dar? Você consegue dar? Consegue? Consegue dar? Mas nesse momento, se tem um perdido bem aqui, eu posso dar essa mensagem que não é negociável, essa mensagem simples, essa mensagem poderosa para um perdido agora mesmo, para essa pessoa poder saber como ir para o céu. Quem consegue fazer isso? Consegue? Bom, mas vamos ver exatamente o que a Bíblia diz aqui sobre o Evangelho para esclarecer tudo isso. 1 Coríntios capítulo 15. Essa passagem, os primeiros mais ou menos 5 versículos, dá para nós exatamente o que é o Evangelho. Você memoriza versículos 1 a 5 de 1 Coríntios 15 e você vai poder sempre dizer: eu sei o que é o Evangelho e eu sei compartilhar. Na verdade, eu sei que todos vocês conhecem o Evangelho.
todos vocês conseguem compartilhar. Mas às vezes, quando o pastor fala, você sabe dar, você fica assim, mas eu não sei, será que eu consigo? É muito simples, e você vai ver aqui, porque foi por causa do evangelho que você foi salvo. Note aqui, 1 Coríntios 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. Pelo qual, falando ainda do evangelho, ele fala aqui versículo 2, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Por quê? Primeiramente vos entreguei o que também recebi. Agora ele vai dar o evangelho para nós. Primeira coisa, que, número 1, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então fala comigo, por favor, a primeira parte do evangelho é Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ok, número 2, e que foi sepultado. Fala isso comigo. E que foi sepultado. E que, número 3, fala comigo, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E número 5, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. E essa última parte é só para enfatizar que Jesus, a ressurreição dele tinha testemunhas. Ele não somente ressuscitou, muitas pessoas falaram, eu vi, eu sou testemunha ocular, eu vi Jesus, ele ressuscitou. Quando a gente então fala para alguém, você gostaria de ir para o céu um dia? E a pessoa fala para você, sim, claro, eu quero, espero que eu vá mesmo, mas... E daí você fala, posso explicar para você então, agora mesmo? E a pessoa fala, pode explicar para mim. Então você fala sobre esses detalhes. Jesus morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou, segundo as Escrituras, e foi visto. Esse é o Evangelho. Agora, pode entrar nos detalhes e explicar mais. Ele é o Filho de Deus, ele morreu por causa do nosso pecado, ele pagou a nossa dívida, agora Deus aceitou o sacrifício dele por nós, então ele ressuscitou. Agora todo aquele que crê nele será salvo. Ele fez o necessário para a nossa salvação. Então este, irmãos, é o evangelho e é a nossa mensagem. É uma mensagem simples, é uma mensagem poderosa e também é uma mensagem ordenada. Note aqui, em Lucas 24, diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na verdade, é Marcos 16, 15. Eu acho que aqui, nessa versão da apostila, eu tenho a passagem errada aqui, mas é Marcos 16, 15. Pregai o evangelho a toda criatura. A palavra pregar é um mandamento. Tem que fazer isto. Então, não é negociável. Mas, irmãos, uma mensagem simples e é uma mensagem poderosa. Agora, irmãos, continuando aqui, vamos ver os métodos da obra de Deus. Os métodos escolhidos por Deus são especificamente a pregação do Evangelho, para que os pecadores sejam salvos, e o ensino da palavra de Deus, para que os salvos sejam discipulados. Vamos ver essas passagens aqui bem rapidinho. Atos 5:42. Diz aqui, e todos os dias, no templo e nas casas, eles tinham bandas de louvor, estavam dançando muito, com bastante cura, pessoas caindo no chão, tendo cultos impactantes. Não fala isso não, né? Bom, vamos voltar aqui, o que a Bíblia diz aqui de verdade. Atos 5:42, e todos os dias, no templo e na casa, eles pintaram as paredes de preto e colocaram fumaça e tinham luzes assim piscando. Ah, não diz isso também, né? Ok, vamos voltar aqui de novo. Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Os métodos, primeira coisa, pregação constante. Pregação constante. Jesus nos disse no livro de João, a verdade vos libertará. Então, o que o povo precisa? A verdade. Como? Por pregação constante. Aqui fala especificamente a palavra ensinar. Eu vou te ensinar e daí você vai saber. Agora, eu já li
anteriormente, mas de novo, Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não somente pregação constante, mas também pregação global. Ele diz aqui a toda criatura, né? E, claro, isso não precisa querer dizer que precisa pregar para o seu cachorro, ou o seu gato, o seu peixe, o seu pássaro, né? Nicolas, você não vai pregar o evangelho para o seu peixe, não, né? Não, não, tá bom, beleza. Não, você não vai. Mas a ideia é que todo mundo precisa ouvir. A palavra criatura é a ideia que você não pode dizer, essa pessoa não precisa, ou eu não quero dar o evangelho para essa pessoa. Não, toda criatura. Então, o método, pregação constante e pregação global. Por causa disso, eu saí de um país e vim para outro, porque todos precisam ouvir. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É pregação ordenada por Deus. Não é interessante isso, o jeito de ele falar aqui? Ele fala, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Loucura da pregação. Por exemplo, eu fico pensando sobre o nosso Deus. Ele é eterno, ele é infinito, ele não precisa de ajuda nenhuma, mas o método dele é colocar um cara feio por trás de um púlpito que fica falando e gritando, e as pessoas estão sendo eternamente salvas por causa disso. Eu acho incrível. Eu acho maravilhoso. Então diz aqui pregação constante, pregação global e pregação ordenada por Deus. Métodos não são negociáveis. Mensagem não é negociável. Agora, os meios, irmãos, a gente tem que entender, os meios vão mudar. Vamos chegar aqui em Mateus capítulo 13. E quando eu digo os meios vão mudar, eu estou dizendo os meios precisam mudar. Nós não podemos colocar a nossa rotina ou a nossa tradição no nível de autoridade que a Bíblia tem. Se é algo que a gente decidiu fazer, mas a Bíblia nunca mandou, e se não está dando bons resultados, então vamos mudar. Há uma forma de falar no inglês que é, se algo não está quebrado, não conserte. Você pode encontrar algo e você fala, não é perfeito, está funcionando, mas não é perfeito, eu vou consertar para ficar 100%. E na hora de mexer, em vez de ficar fácil e você resolve, não, a coisa fica feia e você acaba tendo um problema horrível. E você fala, seria melhor eu não ter mexido, mas agora o que eu faço? Eu vou ter que mexer com tudo. E daí você não mexe. Só que no caso, às vezes, a gente acha que algo está funcionando mais ou menos na igreja e não está. E meu pastor, ele fala, se algo não está quebrado, quebra. Quebra aquela coisa. Se é uma tradição, uma rotina que não está funcionando, procura outro meio. Eu me lembro, eu estava em São Paulo, em algumas igrejas lá, eu me lembro, a maior parte do povo que essas igrejas estavam alcançando, eu não estou criticando, era só uma realidade, que eram pessoas da classe baixa. Novamente, não estou criticando, mas eu ficava olhando, eu ficava pensando, por que a gente não está alcançando os advogados, os políticos, os médicos e outros? Existe um meio para alcançar pessoas. Uma das coisas que me impressionou é o seguinte, eu posso colocar coisas online, na internet, para alcançar mais pessoas. A gente pode tentar criar um evento, alguma coisa que vai chamar a atenção dessas pessoas. Não para ter pessoas ricas na igreja e ficar mais rico, não é nada disso. Mas é simplesmente pensar, os nossos meios talvez sejam muito bons, mas não suficientes. E precisamos abrir os olhos e ver. Note que Mateus 13, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé
na praia. Note aqui como a gente tem que ficar perceptivo ou atento. Jesus, no caso aqui, ele está na praia. Um monte de gente começa a formar uma multidão ao redor dele. E ficou complicado, porque ele estava, vamos dizer, dentro de uma multidão, não deu para todo mundo ouvir a pregação. O que Jesus vai fazer? Ah, esqueça, não dá. Ou ele vai, opa, ou ele vai brigar com as pessoas. Eu derrubei algo aí, mas eu sobrevivi, tá bom. Mas ele não desistiu, ele não brigou com o povo, ele usou a mente dele, vamos dizer, ele abriu os olhos, ele falou, bom, eu vou fazer o seguinte, o povo não vai ficar na água, eu vou usar esse barco, eu vou para dentro do barco, e ele fez o mar para ser o palco dele. E o barco se tornou o púlpito dele. Não era o costume dele, ele mudou o meio. E daí ele ficou distante da multidão e deu para pregar para todo mundo. A gente tem que ver, ó, eu estou fazendo isso, está dando certo? Existe um meio melhor para fazer isto? E você pode ver. Ó, eu gosto da nossa cantata natalina. Inclusive, alguém me disse esses dias que não frequenta a nossa igreja, mas frequentava, e falou: eu tenho saudades da cantata que vocês fazem. A cantata com as crianças cantando e as sombras e tudo. Só que eu estava pensando esse ano, essa forma de fazer a cantata é muito boa, eu gosto. Só que tem outras pessoas aqui, adultos até, que podem fazer mais. E se eu só faço a cantata de uma forma, eu não vou poder incluir outras pessoas. Então eu decidi mudar esse ano e tentar fazer a divisão de voz com o nosso coral. Primeira vez. E sabe uma coisa? Deu certo. Ficou bom. E vocês cantaram, eu fiquei muito feliz com o resultado e tudo. Agora a gente tem os dois meios para apresentar o nascimento de Jesus, mas a gente tem que abrir os olhos e ver. Agora, voltando para Atos 19, aqui vocês podem ver, diz resolução de problemas. Os meios podem dar essa resolução. Porque você vê aqui que ele tinha 3 meses de dificuldade e Deus depois deu para ele 2 anos com grande fruto, e a palavra de Deus se espalhou. E nós, então, precisamos compreender, e note que diz aqui a vontade do diabo versus a vontade de Deus. Nós precisamos compreender que o diabo quer que mudemos nossa mensagem ou nosso método. O que Deus ordenou, Satanás deseja que abandonemos. E se não modificarmos nem a mensagem nem o método, o diabo pretende que nem alteremos os meios. Ele quer que permaneçamos estagnados no ministério, preferindo uma rotina morta ao ministério que avança. Deus, porém, deseja que estejamos vigilantes e em oração, a fim de identificarmos os meios disponíveis para ampliar e aprimorar nosso alcance evangelístico e ministerial. Por isso, precisamos nos empenhar ao máximo para evitar uma rotina estagnada. Agora aqui, eu não preciso ler tudo isso aqui na última página da lição, página 19, mas eu coloquei aqui uma lista para vocês de ideias para a igreja, para a igreja alcançar mais pessoas. E sabe, tem aqui, por exemplo, tutoria. Sabe o que como a igreja pode fazer? Vamos dizer que a igreja tem professores que estudam, ensinam na escola. E a igreja pode oferecer uma forma de ajudar crianças que na escola estão tendo dificuldade com geografia, história, ciência, matemática, sei lá. E daí a igreja oferece esse serviço para a comunidade. Pessoas falam, oh, meu filho está precisando. Daí a gente marca um dia, uma noite, os professores da igreja, desculpa, que ensina a escola, ensina as crianças, ajuda as crianças, e as crianças acabam fazendo o melhor na escola. E através desse meio, a pessoa conhece o nosso povo, vê o nosso prédio, fica curiosa e acaba visitando um culto. E quem sabe, essa mesma pessoa que veio por meio de um ensino geral, acaba recebendo Jesus. Né? A gente já viu isso com aulas de inglês e outras coisas que já fizemos. E Deus pode abrir outras portas.
né, lar do idoso, ou escola pública, ou, sei lá, oferecer sopa para um dia e quem quer sopa de graça vem aqui, a gente dá o evangelho. Existem muitas formas de alcançar as pessoas. Eu sei que há muitas pessoas que não têm interesse, no evangelho, mas têm interesse em outras coisas e nós podemos alcançar as pessoas por meio dessas coisas para poder falar de Jesus. Mensagem, métodos e meios. Mensagem não pode mudar, meios não podem mudar, desculpa, métodos não podem mudar, mas os meios não somente podem mudar, precisam mudar para nós podermos alcançar mais pessoas ainda.